Paz do Senhor, meus amados, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui de novo para deixar uma mensagem para vocês sobre algo da parte de Deus, sobre algo da palavra de Deus. Hoje, o tema da nossa mensagem de hoje é os benefícios da fidelidade. A Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que foram fiéis a Deus. Só que a Bíblia também conta que todas as pessoas fiéis a Deus recebem recompensa. Não existe fidelidade sem recompensa. Como está escrito lá em Hebreus 6, versículo 10, que Deus não é injusto para se esquecer das nossas ações para com os outros. Então todas as pessoas fiéis a Deus recebem recompensa da parte dele. A Bíblia é repleta de exemplo de pessoas que receberam recompensa. E a gente começa com José. José, quando foi tentado lá na casa de Potifar pela mulher dele, mulher de Potifar, e José correu, o que ele falou? Como eu poderia pecar contra Deus? Está lá em Gênesis 39, versículo 9. Como eu poderia cometer tal pecado contra Deus? E a recompensa dele? Virou governador do Egito, virou responsável por todas as questões do Egito, juntamente com Faraó, recebeu um cargo altíssimo no governo. Por causa de quê? Da sua fidelidade. Aí a gente vai para Êxodo, a gente vê a história das parteiras, que mesmo com o decreto de Faraó, que era para matar todos os meninos, elas não fizeram isso porque elas temiam a Deus. E o que Deus fez com elas? Abençoou elas, fez com que elas constituíssem família. Está lá em Êxodo capítulo 1. Então todas essas parteiras foram abençoadas por Deus e Deus constituiu famílias para elas por causa da fidelidade que elas tiveram ao seu Deus. Aí a gente vai lá para Jeremias. Jeremias nos conta lá no capítulo 35 a história dos recabitas, que foram fiéis a um pedido de um antepassado deles, que era para não beber vinho. Um simples antepassado pediu para eles, para o povo dos recabitas, não bebessem vinho. E Deus usou esse exemplo de que os recabitas obedeceram a ordem de um antepassado. E o próprio povo de Deus, o povo de Israel, não obedecem à ordem de Deus. Mesmo que Deus não peça nada demais, porque Deus não pede nada demais, Deus não pede nada difícil. Mesmo assim, o povo de Israel não obedece às ordens de Deus. Porém, o povo dos recabitas, que nem era povo temente a Deus, obedece ao antepassado. Então Deus vai lá e faz o quê? Dá uma recompensa para esse povo, que só existiria descendente homem, que Deus iria fazer com que os recabitas recebessem descendente homem. É uma bênção. De quê? É uma bênção da sua fidelidade. Aí a gente vai para a história de Mesaque, Sadraque e Abidnego, que mesmo diante de uma ameaça de morte, porque eles não se dobraram para a estátua, e tem aquele versículo maravilhoso que diz: quer o Senhor nos livre ou quer não, nós não nos dobraremos à estátua de Nabucodonosor. E mesmo jogados na fornalha, eles saíram vivos, completamente ilesos e vivos. Fidelidade a Deus. E qual foi a recompensa? Eles receberam cargos no governo lá de Nabucodonosor. Mais uma recompensa para quem é fiel a Deus. Aí tem também a história de Daniel, que mesmo com o decreto que não poderia orar a nenhum Deus, Daniel foi lá e continuou orando a Deus 3 vezes ao dia. Foi jogado na cova dos leões. Foi livrado na cova dos leões. Deus não permitiu que nada acontecesse com ele. E depois, mais uma vez, recebeu uma recompensa. Recebeu um cargo altíssimo no governo do rei. Recompensas de quem é fiel a Deus. Mas aí você me fala comigo, pô, só tem recompensa boa. E aqueles que morreram martirizados? Que foram fiéis a Deus, mas mesmo assim morreram. Não tiveram nenhum cargo, não tiveram nenhuma recompensa aqui na terra.
Só que a palavra de Deus também fala que eles receberam recompensa. Até os que foram martirizados, até os que morreram, receberam recompensa. Vou dar um exemplo para vocês. Estevão. Quando Estevão estava lá sendo apedrejado, o que ele viu? O céu aberto. E Jesus em pé à direita de Deus, à destra de Deus. Qual é outra parte da Bíblia que fala que Jesus estava em pé à destra de Deus? Tanto Isaías como Apocalipse e todas as outras partes da Bíblia que fala que Jesus estava do lado de Deus, não fala que Jesus estava em pé. Só Estevão viu Jesus de pé à destra de Deus. Imagina, talvez você já ache que isso não é demais, mas imagina a cena. Jesus te recebendo em pé. Não estava sentado, ele estava em pé. Olha a honra que Estevão teve. Olha a recompensa que Estevão teve por causa da sua fidelidade, por ser fiel a Deus. Viu Jesus de pé, à destra de Deus, para o receber nos céus. Isso é uma bela de uma recompensa. Isso é maior do que todas as recompensas que a gente pode ganhar aqui na terra. Receber o direito de ser recebido no céu, com Jesus em pé, à destra de Deus. Em pé por causa de mim, em pé por causa de você que é fiel a Deus. Então seja fiel a Deus, mesmo sendo ameaçado de morte, mesmo com várias ameaças, mesmo com várias calúnias, permaneça fiel a Deus. Porque Deus vai te dar uma recompensa, porque Deus não é injusto para aqueles que fazem a vontade dele. E também, para terminar, vou deixar um grande exemplo, que também é de João, o apóstolo João. Ele foi o único discípulo, ele foi o único apóstolo que ficou lá do lado de Jesus, quando Jesus foi crucificado. Todos correram, todos fugiram, mas João não, João estava lá, ao pé da cruz, junto com Maria e outras mulheres. E qual foi a recompensa de João, do apóstolo João? Foi o único apóstolo que não foi martirizado. Todos eles morreram decapitados, cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo, ou crucificados normalmente. Mas João, o apóstolo amado, foi o único dos 12, podemos contar, dos 13 com Matias, que não foi martirizado. Recompensa de quem é fiel a Deus. Morreu de velhice. Deus te dará recompensa pela sua fidelidade a Ele. Deus não é injusto. Deus te dará recompensa pela sua fidelidade a Ele. Estamos chegando nos fins dos tempos, nos fins dos dias, mas permaneça fiel. Como diz lá, ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Seja fiel no pouquinho mesmo, que no muito Deus vai te colocar. Imagina um dia, Jesus falando lá, nos recebendo. Servo bom e fiel, entra no gozo do meu Senhor. Servo bom e fiel, venha entrar na alegria do meu Senhor. Permaneça fiel. Permaneça fiel, que Deus vai te recompensar. Não desista, não fraqueja, só permaneça fiel a Deus, que você vai receber sempre uma recompensa da parte dele. Não somente uma, mas várias recompensas. Ser fiel no pouco, que no muito te colocarei.